doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmãos, é a doutrina espírita, imensa esperança do porvir, marchar ao clarão. Ele é Cândido Xavier, e o Chico, que é de Francisco, também ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. Oi, pessoal! Vocês estão aí já? Aham, pelo visto eu dei um spoiler da aula de hoje. Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos, graças a Deus, a mais um Conhecer e Servir. E vamos para a nossa aula 11, aula especialíssima, Chico Xavier, Emmanuel e o Livro Espírita. Vamos lá? Mas antes disso, a Dona Carmen teve um spoiler, sabe? O Emmanuel passou um spoiler para ela em 1929. Sabe qual foi? Ela teve uma visão. Ela viu uma chuva de livros caindo em cima do Chico Xavier e de toda a equipe ali presente. Ah, e o que será que queria dizer aquele tanto de livro caído, hein? Muitas psicografias, muito trabalho do nosso Chico, graças a Deus, que nos deixou obras monumentais, importantíssimas. E diga-se de passagem, lindíssimas. Os livros mais lindos. E aí, pessoal, nesse período, começa a produção literária do Chico. Ele recebeu poesias de elevado conteúdo moral. E o Chico escreve ao vice-presidente da FEB, Manuel Quintão, explicando para ele sobre essas poesias que ele estava psicografando. E aí, quando Manuel Quintão lê, ele não tem dúvidas de que realmente aquelas poesias não eram do Chico, eram dos finados poetas. Até porque Manuel Quintão era escritor e poeta, então de poesia ele entendia, além de entender do próprio espiritismo. Ou senão não seria o vice-presidente da FEB, não é? E então, Manuel Quintão não hesita um segundo em acatar e aceitar a origem mediúnica daquele material. Ele identificou o caráter pessoal de cada poeta ali, cada qual com suas características inconfundíveis. E dali nasceu o livro Parnaso de Além-Túmulo. Mas vamos falar agora do Emmanuel. Emmanuel é um espírito que se dedica a colaborar com Jesus Cristo pela evolução do nosso planeta. Há várias reencarnações. Na época de Jesus, ele estava encarnado e o conheceu pessoalmente. Ele era o orgulhoso senador Públio Lentulus. Mas, apesar do seu orgulho, por uma série de fatores, ele começou a compreender a importância de se seguir o Cristo na sua missão regeneradora da humanidade. E depois disso, Emmanuel teve outras reencarnações, foi Nestório, um cristão humilde, foi padre Damiano, padre Manuel da Nóbrega. E quanto a esses personagens, é possível saber mais sobre eles em obras do Chico Xavier, ditados pelo próprio Emmanuel, em seus romances espíritas. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Ainda nessa fase dos romances de Emmanuel, temos também Paulo Estevão, que não narra nenhuma reencarnação de Emmanuel, mas é uma obra belíssima, que fala do nosso incrível, incomparável Paulo de Tarso. E aí foi perguntado ao Chico como ele amadureceu o seu processo mediúnico, como ele passou de uma fase de indecisão para uma fase de médium seguro do que estava fazendo. E ele respondeu
que a chegada de Emmanuel foi decisiva, que até Emmanuel chegar em 1931 e tomar as rédeas do trabalho, o direcionando, até lá ele estava apenas em uma fase experimental, tateando para tentar chegar ao que ele finalmente chegou, que era aquela firmeza mediúnica com a ajuda de Emmanuel. E aí, depois disso, Chico Xavier passou a psicografar muito, e inclusive com inúmeros espíritos, com Humberto de Campos, André Luiz, Casimiro Cunha, Veneranda, Neio Lúcio, Frederico Figner, Maria Dolores, Aura Celeste, Meimei, Bezerra de Menezes e outros. André Luiz, então, por volta de 1941, é que existem relatos de que aparece para Chico Xavier, tendo a incumbência de revelar aspectos desconhecidos acerca da vida de além-túmulo, nos brinda com a coleção André Luiz. Nosso Lar, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação no Mundo Maior e outros. Ei! E o Chico Xavier psicografou livros infantis? Sim, gente! Claro que sim! E eram para alegrar a criançada e trazer muitas mensagens edificantes aos pequenos corações. Vamos ver alguns títulos. Pai Nosso, A História de Maricota, Timbolão, Alvorada Cristã, Cartilha da Natureza, Jardim da Infância, Cartilha do Bem, Juca Lambisca, Tintino e muitos outros. Ai, gente, eu já falei pra vocês que eu amo ler. Já falei pra vocês que os livros do Chico Xavier são lindíssimos. Ai, eu já falei, né? Ah, então tá bom. Assim como era em Pedro Leopoldo, também em Uberaba, o Chico Xavier prosseguia com o trabalho do livro espírita e se intensificava ainda as atividades beneficentes por meio da assistência à pobreza, do atendimento fraterno, né? E ainda do consagrado serviço de orientação espiritual, receitas homeopáticas, tudo gratuitamente oferecido, assim como manda o Evangelho de Jesus. Nessa foto, temos o Chico Xavier e Valdo Vieira em frente ao túmulo de Allan Kardec na França, em 1965. É que no período de 1965 e 1966, eles dois excursionaram para visitar comunidades espíritas em diversas cidades do exterior. Bacana, né? Vamos à nossa prece final? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, por esse dia de aprendizado. Que o Senhor deposite em nosso coração luzes para que possamos amar o trabalho no bem. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Beijo, crianças, fiquem com Deus.